Musgo é gametófito, o resto é esporófito. Que é essa ocupando espaço no meu cérebro? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um grande segredo. E não é um segredo que muita gente quer ouvir, mas é tão importante que eu preciso contar isso para você agora. E se eu te dissesse que a cada dia que uma criança passa na escola, ela desaprende a pensar por conta própria? A escola, que deveria ser o lugar onde a gente aprende a pensar por conta própria, resolver problemas, se conhecer, mas o que acontece na prática? Você passa anos decorando fórmulas, datas, nomes, musiquinhas prontas só para passar numa prova. E essa prova, adivinha, é para passar na faculdade. E essa faculdade é para trabalhar para os outros. Se você estudou em escola particular, assim como eu, você sabe bem como é. Você nem precisa ler os livros de literatura que caem na prova. A professora já te entrega os resumos e os trechos decorados mais prováveis de caírem na prova. A minha professora de literatura do ensino médio, nossa, ela até chorava contando pra gente as histórias dos livros, para passar toda a emoção do livro pra gente. Bizarro, né? Quando chegava a época de prova, os professores te passavam os parágrafos que você devia ler para a prova. Isso mesmo, os parágrafos, não eram os capítulos, não. Eles te mostravam exatamente o que você precisava ler para decorar e se dar bem na prova. Entender de verdade? Tanto faz. Você só precisa saber repetir. Como você vai gostar de estudar se nunca te ensinaram a aprender? Você não aprende inteligência emocional, não aprende a se comunicar, não aprende a resolver conflitos na vida real, só aprende a fazer prova. E o pior, se você tira uma nota baixa, você se sente burro. A escola prende a sua autoestima a uma nota, 6, 7, 8, 9, 10. E quando você tira um 6, parece que você vale 6. Eu lembro de gente na minha sala tirando 9,9 e implorando para o professor arredondar para 10, como se aquele 1/10 fosse mudar o rumo da vida da pessoa. Ou pior, tirava 9,9 e ficava com vergonha de mostrar a nota. E esse é um nível de pressão. O problema é que isso alimenta um ego frágil e inseguro. E como diz o Ryan Holiday no livro O Ego é o Inimigo, o ego se apega ao reconhecimento. E quando esse reconhecimento não vem, você começa a se calar, se esconder, se diminuir. Mas sabe por que tudo isso acontece? Porque o sistema de ensino não foi feito para criar pessoas pensantes e livres. Ele foi feito para criar funcionários obedientes. E isso não é teoria da conspiração, não. É história. O próprio Rockefeller disse: não quero uma nação de pensadores, quero uma nação de trabalhadores. Antes da Revolução Industrial, as pessoas aprendiam com a comunidade, desenvolviam ofícios manuais, eram autônomas, pensavam, criavam, questionavam. Mas com a industrialização surgiu a necessidade de formar operários obedientes, pontuais e repetitivos. E o sistema educacional foi moldado para isso. Isso me lembra uma das cenas mais emocionantes da história do cinema. Vou contar aqui para vocês um pouquinho. O filme Gattaca mostra um futuro onde os filhos são projetados em laboratório. Os pais escolhem tudo: inteligência, altura, zero tendência à depressão ou a doenças. Mas o protagonista, Vincent, nasce de forma natural. Assim que ele nasce, a enfermeira já imprime a sua ficha genética. 99% de chance de doença cardíaca, 89% de TDAH, 42% de depressão, expectativa de vida 30 anos. A sociedade olha para ele e diz: você não vai conseguir. E ele acredita, por um tempo. Quando criança, Vincent sonhava em ser astronauta, mas as pessoas riam, diziam: seja realista. Ele era rejeitado pelas escolas, ignorado nos empregos. Só arrumava emprego de baixo salário, limpando o chão, lavando janelas, inclusive da empresa dos sonhos dele, a Gattaca. Ele cresceu ouvindo todos os dias que existia um limite que ele nunca ultrapassaria. Um dia, os pais dele decidem ter um segundo filho, só que desta vez geneticamente perfeito. Anton nasce forte, inteligente, cheio de vantagens. Os dois irmãos crescem em eterna comparação. Anton ganhava todas as competições, era sempre o primeiro, o favorito. Mas tudo muda numa tarde, no mar. Os dois desafiam um ao outro para nadar até o horizonte. Durante a travessia, Anton começa a se questionar se não deveriam voltar, mas Vincent continua. E exausto, Anton desiste. Vincent vence. E mais do que vencer,
Ele salva o irmão e carrega de volta até a praia. A partir dali, ele toma uma decisão radical. Ele vai ser astronauta, mesmo que tenha que burlar o sistema. Ele compra a identidade de Jerome, um ex-atleta perfeito que ficou paraplégico. A partir daí, a vida de Vincent vira um campo minado de disciplina extrema. Todos os dias ele precisa remover células mortas da pele com escovas, deixar fios de cabelo de Jerônimo no lugar certo, usar sangue, urina, suor falsificados. Qualquer erro mínimo, uma gota de suor fora do lugar, seria o fim. Ele vive com medo, mas com fome, porque para ele não existe plano B. Ele dá tudo o que tem, porque nunca esperam nada dele. Ele não foi condicionado a poupar, a se limitar, a se conter. Ele só tinha uma escolha: dar tudo de si ou ser engolido pelo sistema. E é isso que ele faz. Anos depois, ele reencontra o irmão, agora investigador, que descobre a farsa e o desafia de novo para uma travessia no mar. Durante a travessia, o irmão geneticamente perfeito começa mais uma vez a se questionar se aquilo era realmente necessário, mas não quer dar o braço a torcer. Então eles continuam, até que depois de um tempo, Anton, já exausto e sem aguentar mais, desiste. Vincent vence seu irmão mais uma vez. How I did it. This is how I did it, Anton. I never saved anything for the swim back. E além de vencer o irmão, ele o carrega de volta mais uma vez para a praia. Essa, para mim, é a fala mais forte do filme, talvez do cinema inteiro. Não importa se vai dar para voltar, você arrisca tudo. Porque quando o mundo inteiro diz que você não vai conseguir, é aí que você descobre do que você é feito. Você pode passar a vida inteira acreditando que o mundo não foi feito para você, que o sistema foi todo montado para te impedir de dar certo, como vemos claramente na história de Vincent. Mas mesmo assim, ele consegue alcançar o seu sonho, consegue vencer. Por quê? Porque Vincent tem mais fome, mais ambição, mais vontade de vencer. Isso não vem do DNA, não vem da herança, do nome, da sorte. Isso vem de dentro. Vem de todos os nãos que ele ouviu a vida inteira. Vem de todas as vezes que disseram que ele não era bom o suficiente. A maioria das pessoas não vive assim. Vive com medo de seguir em frente, porque não há garantias de que vai dar certo. Elas preferem viver se consolando com o famoso e se? E se eu tivesse nascido em outra família? E se eu tivesse dinheiro? E se fosse outro governo? E se eu fosse mais bem conectado? Mas, na verdade, esse vitimismo que parece te trazer conforto é o que te impede de se entregar à realidade. É o que te impede de usar as suas dificuldades como combustível para aumentar a sua ambição e a sua fome. A melhor forma de qualquer sistema te dominar é te ensinar a se ver como alguém fraco. E para isso, ele só precisa repetir todos os dias o que está errado com você. Depois de um tempo, ele nem precisa mais repetir. Você mesmo passa a acreditar. Você mesmo se sente fraco, se sente incapaz. E quando o ser humano perde a capacidade de pensar por conta própria, ele se entrega, ele obedece. E quando isso acontece, o sistema venceu. Essa é uma das estratégias de manipulação em massa mais eficientes que existem. Repita até virar verdade. Faça com que as pessoas aceitem a sua versão de mundo, martelando isso na cabeça dela todos os dias. Para finalizar esse vídeo, eu quero te dizer que você não é burro. Você só foi condicionado do jeito errado. E agora que você sabe disso, a pergunta é: você vai continuar guardando energia para o nada de volta ou vai se jogar com tudo, como o Vincent fez? Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilha com um amigo que você acha que precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo o que a escola nunca te ensinou, mas que você gostaria de ter aprendido. E se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui também. Te vejo lá. Tchau!